Bom, boa noite a cada uma e cada um dos presentes. Oi, Heloísa acabou de chegar, bem-vinda, Heloísa. A gente começou a gravar agora e vamos passar a palavra para a professora Jaqueline. Heloísa é a outra professora já, que só o boa professor noite. Cláudio, Foi o que hoje... contratempo da tecnologia que eu estava tentando acessar e não estava conseguindo. Boa noite, obrigada a todos. A professora Jaqueline de Oliveira Moreira, ela é psicóloga, é professora da PUC, fez o mestrado e doutorado, foi filosofia e psicologia, né, na PUC de São Paulo, o doutorado, deve ter uns 2 ou 3 pós-docs, já não lembro mais quantos são, trabalha com muita decisão questões sociais do horizonte da subjetividade da nossa época, acabou de lançar um livro sobre a pandemia que ela organizou, e está trabalhando uma disciplina muito bacana, interinstitucional, sobre a perversão nossa de cada dia. E apesar de uma rotina muito pesada, a filha operou hoje pela manhã, mas espero que esteja bem, pelo rosto da Jaque, tudo correu bem. Ela vai estar com a gente hoje trabalhando, localizando então os alunos. A gente está na primeira unidade do curso. A gente teve a primeira aula apresentando o IAT, as pesquisas e a disciplina. A segunda aula discutindo epistemologia transdisciplinar. E essa é a terceira aula, onde a gente vai focar no método. A professora Jaqueline desenvolveu uma pesquisa em parceria aqui no IAT, com o CRISP, o Psilax, a PUC Minas. Ela coordena um laboratório que se chama LabCris, vocês podem acompanhar, daqui a pouco eu ponho no chat, no Instagram. E nessa parceria de laboratórios, ela fez uma pesquisa sobre narrativas e trajetórias de adolescentes autores de ato infracional. E, com isso, produziu um dossiê que saiu na revista, na Psicologia em Revista, da PUC Minas, com textos que estão na bibliografia de vocês, do professor Estevam, e de toda essa equipe. E nós, então, adotamos um dos textos, que é o texto dela, para a aula de hoje. Heloísa ficou encantada, já que, compartilhando com os professores, todos gostaram muito daquele texto, e a gente, então, a partir da ideia da Heloísa, a gente te convidou para apresentar você mesma o texto, né? E a gente super agradece, sabendo do peso que é a sua rotina, você ter aberto a agenda para poder estar com a gente. Queria saber se a professora Heloísa, que é anfitriã hoje junto comigo, nós duas que cuidamos dessa aula, se ela quer falar algumas palavras. Primeiro, agradecer, né, o aceite da professora Jaqueline, e o texto realmente é uma leitura muito gostosa, li 3 vezes, inclusive li agora à tarde. Eu acho assim, que tem tudo a ver com a questão do tema que nós escolhemos, né, pela disciplina no IAT. Então, assim, muito obrigada a você. Espero que os alunos façam um bom proveito também dessa explanação que será feita agora. Muito obrigada a todos. Passo então a palavra, já que a gente tem feito assim, o professor apresenta, e quando acaba, ou você fica, ou você vai, conforme o seu horário, e a gente faz a discussão na sequência. Se algum aluno tiver uma questão ou outra, pode pôr no chat, né? E a gente vai te passando depois. Obrigada mais uma vez. Gente, boa tarde a todos. Na verdade, eu estava falando isso antes, né, com André e Sérgio. Nós somos amigos há, sei lá, né, há tantos anos que é bom nem falar, porque fica uma coisa assim, né, às vezes a gente fica até com vergonha. André, o tema da vergonha, né? E aí eu falei, a gente, um convite de André e Sérgio, que é difícil falar, não. Também conheço muito a Cris, né? Trabalhamos juntos, já bebemos juntas, né? Eu acho muito divertida a vida, né? E é um prazer. Conheço o Cláudio, uma peça, o Cláudio, né? O Cláudio tem uma leitura junguiana, então o Cláudio já teve em bancas comigo, né? E ele é muito amigo do Marqueleno, que é meu compadre, que é padrinho da minha filha, da Maria Clara. Heloísa, é um prazer te conhecer. Jeane, um prazer, tenho certeza que vamos aí fazer muitos laços, né?
Andréia, tem jeito de eu colocar um PowerPoint? Como é que eu faço? Eu só conheço o Teams. É só apertar um verdinho que está escrito O compartilhar verdinho. tela, bem embaixo, aí vai abrir um quadrado com um coisinha azul, Tá. compartilhar. Compartilhou? Não. Deve estar chegando. Pronto, está chegando. Chegou. Então, a disciplina de vocês, né, tópicos em estudo transdisciplinares, da teoria à prática da transdisciplinaridade, um ethos, não é isso? Está faltando um S lá no canal que vocês me mandaram. Do YouTube. Do YouTube. Não sei se tem jeito de consertar, deve ter. Está faltando a última transdisciplinariedade, está faltando essa. Tá. Aqui eu estou propondo a escuta da alteridade como condição da prática transdisciplinar. Eu coloquei uma epígrafe aqui para a gente... deixa eu abrir aqui. Se eu abrir total, eu continuo vendo vocês? Continuo. Continua. Você pode apertar aqui à direita, já que lá no finalzinho esse bannerzinho, que aí fica maior a apresentação. Lá embaixo. Não ficou, não? Não, lá embaixo à direita, ainda não está, não. Vai bem lá embaixo à direita. O meu está maior, André. Tá? Então, vamos lá. Eu estou até querendo tirar do maior, porque eu não estou lendo, mas eu vou colocar no maior. Aí eu coloquei essa epígrafe da Clarice Lispector, Água Viva. Escrevo-te em desordem, bem sei, mas é como vivo. Eu só trabalho com achados e perdidos. Então, eu já estou me justificando aqui, né, do escrevo em desordem, porque em 2015 teve um evento importante do PPCAM, que é o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, e no programa do PPCAM, eles pediram para eu falar para essas pessoas do Brasil inteiro sobre o PPCAM. E foi em 2015, e aí eu resolvi estudar um pouco de transdisciplinaridade. Mas eu não sou uma pessoa que sou uma estudiosa do tema, né? Então, eu estudei em 2015 para falar com eles, depois nós estudamos inventivamente, eu e a Andréia Guerra, numa pesquisa que nós fizemos de narrativas memorialísticas, e depois no próprio IEAT, né? Que nós fomos para o IEAT com o professor Braulio Figueiredo e o professor Frederico. No início estava também a Cristiane Grilo, estava o Marcelo, outras pessoas. Mas, então, é importante eu falar isso. Assim, a dimensão transdisciplinar, ela não é o meu objeto de estudo, né? Eu passei por ele para poder estudar algumas coisas e fico pensando, né, para trazer uma questão para vocês, né? A universidade, tradicionalmente, fala do tripé ensino, pesquisa e extensão, né? Como a gente pensar a transdisciplinaridade nesse universo desse tripé, né? Como a gente propor uma pesquisa que seja transdisciplinar, ainda que a pesquisa tenha uma lógica que segue um modelo de ciência, né, que foi discutido na aula passada que eu assisti do Cláudio e do Sérgio, né? Composições diferentes, mas trazendo essa questão. A extensão, ela tem mais claramente, quer dizer, ela pode ter mais claramente uma pegada transdisciplinar, né? Os trabalhos, né, como as pessoas estavam falando, a Grilo falou, né, os trabalhos no SUAS, no SUS, né, os trabalhos tanto na assistência social quanto na saúde, eles podem ser atravessados mais facilmente pela perspectiva transdisciplinar. Né? E como trazer para o ensino. Aqui, então, é uma disciplina que tem pessoas que estão fazendo pesquisas, né, na dimensão transdisciplinar, e trabalhadores que estão aqui também como pesquisador. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando você está na extensão, a pesquisa é importante, mas ela não é o foco principal. Você não faz uma extensão sem fazer uma pesquisa.
Quando você está na pesquisa, a intervenção acontece, porque se você está fazendo uma pesquisa, você já está modificando o mundo, mas não é exatamente o foco. E o ensino, ele também atravessa essa dimensão da pesquisa e da intervenção, porque nós estamos tocando sujeitos, né? A minha proposta de trabalho é fazer primeiro essa pergunta: por que a transdisciplinaridade? Depois, pensar que, no princípio, eram as disciplinas. É assim, sabe, gente? A campainha toca. No princípio, eram as disciplinas. Então, pensar a ciência moderna como essa dimensão de conhecimento disciplinar. Depois, os desafios do século XX, e aí, como uma resposta um pouco dos desafios do século XX, nós temos a teoria tradicional e a teoria crítica, que é o que aparece lá no texto que está aí, né, nesse dossiê, mas eu quero trazer um pouquinho da questão do eu ao outro, né? Então, o conhecimento e a sabedoria, eu gosto de fazer essa distinção, né? Pensar que nós vivemos numa era da informação, e informação não é nem conhecimento, nem sabedoria, né? O conhecimento, a informação é fundamental, o conhecimento é fundamental e a sabedoria é fundamental. Então, eu estou pensando em sabedoria a partir do modelo assim, antigo, né? Pensando nos epicuristas, nos estoicos, né? E como que essa sabedoria também ela está presente nas populações, né? Então, o estudo transdisciplinar tem que considerar as informações, o conhecimento e a sabedoria. Então, eu acho que a base do conhecimento transdisciplinar é a alteridade. Eu vou fazer mais ou menos esse percurso, se vocês quiserem ir perguntando. Então, por que o tema transdisciplinar? Porque todo conceito é um construto, construção com o propósito de dar conta do mundo. Então, o que acontece é, na medida em que os fenômenos vão ficando mais complexos, nós temos que repensar nossas ferramentas, né? Eu estava com a Andréia numa discussão excelente do professor Derek, né, Andréia, é o nome dele? Derek, assim, uma pessoa muito sólida, calma, né? Mas muito bom professor. E aí, na minha pergunta para ele, eu citei uma coisa do Hegel, por causa de uma coisa que ele tinha falado, e aí uma pessoa no chat estava conversando comigo, falando do que o Hegel tinha falado mal da África, do mundo negro, e é verdade, né? Mas é claro que você vai achar no Hegel umas 3 citações falando isso numa obra brilhante que nos oferece vários recursos e ferramentas. Então, os conceitos são ferramentas que, às vezes, eles ficam desatualizados e que eles não servem para realidades locais, mas eles podem ser uma referência para você, de fato, desfazer deles, né? Então, os conceitos são construtos, são ferramentas, e a transdisciplinaridade é uma ferramenta que tem a ver com um mundo que é um mundo que tem mais... vamos dizer assim, eu vou colocar aqui que está mais ligado com o paradigma da linguagem. Porque se tem jeito, André, de eu colocar as fotinhas embaixo? Como assim? Essa que eu do lado? vejo de vocês? Tem. Você clica em cima de onde estão as fotos, passa o mouse. Você vai ver que ali você tem a opção de colocar um quadradinho, tá vendo? O seu é assim também? Aí você pode escolher, porque você não está conseguindo ler, né? Exatamente. Conseguiu? Por isso que está. Não, vou deixar assim mesmo. Vai ficar pequeno, tá, mas vou deixar assim mesmo. Tá bom. Muito bem. Então, vamos lá. Só para localizar, né, os grandes momentos da tradição filosófica. Eu vou chegar no tema da alteridade. Não, então, olha qual que é o meu raciocínio. Meu raciocínio é que as disciplinas, elas respondem a uma época, a época moderna. E o transdisciplinar vem responder à nossa época, sem abandonar as disciplinas, evidentemente. Então, existe essa divisão clássica, né, que pensa a primeira metafísica, da Grécia até o Renascimento, que tenta construir o saber contra o nada. Como as coisas se dão a conhecer. Então, você quer estudar o ser.
né? O ser das coisas, Deus como ser, né? A origem das coisas. Quando a gente entra no mundo moderno, a partir das ressonâncias da descoberta de Copérnico, a partir das revoluções científicas, né? A ressonância ontológica das descobertas de Copérnico, o mundo com uma multiplicidade de centro. A questão passa do ser para o conhecer. Como se conhece? Então, no primeiro momento, são as coisas, o ser. Agora é como se conhece. E o foco aqui é o sujeito racional. É nesse ponto que a gente tem a valorização e desenvolvimento do sistema disciplinar, nesse momento da segunda metafísica. E a gente entra no terceiro paradigma, que é o paradigma da linguagem, que você não está preocupada nem com o ser, nem com o sujeito que conhece, mas com o entre. Com o entre, exatamente com aquilo que possibilita as articulações. E aqui nós vamos ter a possibilidade do transdisciplinar. Então, vamos entender primeiro por que essa dimensão da disciplina, né? Então, a Revolução Copernicana e a necessidade da ciência moderna. O que abala a organização anterior é a abertura para o universo infinito. Neste mundo aberto, o homem aparece como negatividade. Não tem natureza pré-determinada e, portanto, embora apareça como aquele que é a imagem e semelhança de Deus, vigorando, pois, no campo da semelhança, o homem é também o que está sujeito às tentações do príncipe deste mundo. Então, o homem tem essa dimensão paradoxal, ele tem essa dimensão imagem e semelhança de Deus, mas pode ser tentado. Nessa indeterminação, onde o infinito introduziu as noções de desequilíbrio, multiplicidade, instabilidade no domínio do humano, isto se anuncia como tensão entre natureza e desejo. Não havendo nada, natureza, nada já é dado. Então, esse universo que vai ser o universo que vai desembocar na revolução científica, que vai desembocar nas disciplinas, né? Esse universo da indeterminação, do infinito, do desequilíbrio. Aí, o que faz? Cria-se um equilíbrio. Então, vamos lá. A incerteza colocada em verso, é colocada aqui. A incerteza colocada em verso. A necessidade de certeza. Então, Camões, só um trecho. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa, juntamente choro e rio. O mundo todo abarco e nada perto. E tudo quando desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio. Esse que é o afeto do homem do início da modernidade, que vai ter que criar disciplina. Ele se acha incerto, ele treme de frio, ele sente calor, ele chora e ri. Ele está exatamente nesse campo aqui que a gente estava falando da indeterminação, do desequilíbrio, da multiplicidade, né? Da instabilidade. Uma outra incerteza colocada agora em filosofia, a necessidade da certeza. O Pascal, adoro essa passagem do Pascal. Vendo a cegueira e a miséria do homem, observando todo o universo mudo e o homem sem luz, abandonado a si mesmo, e como que perdido nesse recanto do universo, sem saber quem o pôs aqui, o que veio aqui fazer, o que tornará ao morrer. Incapaz de qualquer conhecimento, eu principio a ter medo, como um homem que tivesse sido levado dormindo para uma ilha deserta e medonha e fosse despertado sem saber onde se acha e sem meios de escapar. Eu estou tentando transmitir para vocês como que foi fundamental a construção das disciplinas. Mesmo que agora a gente fala assim, elas são rígidas, elas não se abrem para a alteridade, mas elas estavam respondendo a uma angústia de uma época, né? Uma outra frase do Pascal, que eu também adoro, ficou grande aqui e diminui a... Pronto. Olha que lindo, gente. Eis o nosso estado... Por que fica? Eis o nosso estado verdadeiro, que nos torna incapaz de saber com segurança e de ignorar totalmente. Nadamos no meio termo vasto, sempre incertos e flutuantes, empurrados de um lado para o outro. Qualquer objeto a que pensamos apegar-nos e consolidar-nos, abandona-nos. E se o perseguimos, foge à perseguição. Escorregam-nos entre as mãos numa eterna fuga.
Nada se detém por nós. É o estado que nos é natural. E, no entanto, nenhum será mais contrário à nossa inclinação. Ardemos no desejo de encontrar uma plataforma firme, uma base última e permanente que se erga até o infinito. Porém, os alicerces ruem e a terra se abre até o abismo. Desde que compreendamos isso, creio que nos manteremos tranquilos. Adoro esse humor dele no final, né? Então, essa que é a nossa condição. A nossa condição é essa de flutuantes, de incertos, de estar no meio termo vasto, mas tudo que a gente quer é certeza, a gente arde nesse desejo, né? E a gente constrói e os alicerces ruem. Então, é preciso saber disso, né? Essa é a brincadeira do ficar tranquilo, né? Mas é preciso saber disso. Então, é 1670 esses pensamentos de Pascal. E aí, então, como que responde a essas incertezas todas? Aí entra a categoria do sujeito, né? No mundo filosófico, marcado pela presença da metafísica da consciência. Esse sujeito que é substrato e garantia do conhecimento. Então, esse sujeito que vai ser as bases da ciência moderna e a valorização de um conhecimento disciplinar, com o desejo de construir certezas. Né? E a gente tem que entender, nós vimos lá o que o Camões está falando, o que Pascal está falando, né? Então, as disciplinas surgem desse desejo de garantir conhecimento seguro e verdadeiro, apesar de saber que o abismo está próximo, que o alicerce vai ruir, né? Então, paradoxalmente, né, estão-se de um lado, o pensamento moderno cria essa ideia do sujeito pleno, que a gente chama de sujeito epistêmico, né? Paradoxalmente, essa subjetividade sede do conhecimento torna-se objeto através de uma exigência intrínseca do processo de produção científica. O sujeito reflexivo pensa o mundo e é a condição de possibilidade desse. Mas quando a operação da reflexão recai sobre seu próprio eu, este deve se ausentar. Então, o que acontece no pensamento moderno? A ciência é fundamentada no sujeito reflexivo, nesse sujeito da razão, nesse sujeito epistêmico, né? Mas, na hora que ele vai refletir sobre ele mesmo, ele não pode. Né? É isso que o Lacan vai falar, todo mundo vai falar, a ciência moderna retira o sujeito. Então, o desafio transdisciplinar é recolocar o sujeito. Se as disciplinas retiram o sujeito, o desafio transdisciplinar é recolocar o sujeito. Essa que é a ideia. Então, o que o pensamento moderno faz? Assim, o sujeito é desantropologizado e transformado em resíduo do conhecimento científico ou mero operador do método. Como retomar o humano e o sujeito para o centro? Esse que é o desafio, sem perder a dimensão transdisciplinar. Vocês querem comentar alguma coisa? Está indo? Eu sou rápida, né? Tem uma questão no chat, mas eu acho que você vai falar dela, Jaque, que é qual a diferença da... Deixa eu copiar aqui. Qual a diferença da incerteza dessa época para as incertezas de hoje, para as disciplinas não serem importantes mais? Não, as disciplinas continuam importantes, as incertezas são outras mesmo. Mas as disciplinas, é isso que eu estou querendo falar, assim, que as disciplinas são importantes, porque exatamente o transdisciplinar, está lá a palavra disciplina, né? Mas as incertezas de hoje, é difícil falar porque eu vivo nelas, né? É tão mais fácil falar das incertezas do mundo moderno, falar do espaço infinito, do heliocentrismo, né? As incertezas hoje são incertezas pandêmicas, né? São incertezas da violência estrutural e sistêmica, né? São incertezas da destruição da natureza. Quem me perguntou, depois eu quero o nome, André, porque é o seguinte, olha, você me fez essa pergunta, me deu tristeza. Meu coração deu aquele aperto, assim, as incertezas de hoje são difíceis. É como se antes a gente estivesse diante de um mundo fechado que se abriu, não é? Que é o que você está trazendo daquelas incertezas. E hoje, o mundo aberto não tem mais baliza. Né? Uhum. Então, naquela época, abriu o infinito, tudo era possível. A gente encontrou, então, marcadores. Hoje, acabou.
Acabou. Então, qual a borda, né? Qual o limite, qual o ponto ético, é difícil, a pessoa não pôs o nome, depois eu vou pedir ela que ponha. Tá bom. Então, aí, o que acontece? Nós vamos viver, então, o horror do século XX, né? Eu quero ler para vocês aqui o ocaso do século XX, da Wisława Szymborska. Deixa eu pegar aqui para ler para vocês. 1987, tá? O ocaso do século XX. Era para ter sido melhor que os outros séculos, o nosso século XX. Agora já não tem mais jeito. Os anos estão contados, os passos vacilantes, a respiração curta. Coisas demais aconteceram que não era para acontecer. E o que era para ter sido não foi. Era para se chegar à primavera e à felicidade, entre outras coisas. Era para o medo deixar os vales e as montanhas e para a verdade atingir o objetivo mais depressa que a mentira. Era para já não mais ocorrerem algumas desgraças, a guerra, por exemplo, e a fome, assim por diante. Era para ter sido levado a sério a fraqueza dos indefesos, a confiança e similares. Quem quis se alegrar com o mundo depara com a tarefa de execução impossível. A burrice não é cômica, a sabedoria não é alegre, a esperança já não é aquela jovem, etc., infelizmente. Era para Deus finalmente crer no homem, bom e forte, mas bom e forte são ainda duas pessoas. Como viver, me perguntou alguém numa carta, a quem eu pretendia fazer a mesma pergunta. De novo, e como sempre, como se vê acima, não há perguntas mais urgentes do que as perguntas ingênuas. Eu gosto muito dessa poesia da Wisława. Acabou. Porque é isso, era para ter sido melhor. Como é que eu faço para voltar? Só assim, né? Era para ter sido melhor o nosso século XX, né? E, na verdade, é isso. Não, não é. A fome continua, as guerras continuam, as misérias continuam. Então, a primeira e as segundas guerras mundiais, elas vão colocar questões muito importantes para esse modelo disciplinar, né? Sempre teve gente colocando, né? O Pascal colocou, o Schopenhauer colocou, o Nietzsche colocou, o Freud colocou, né? O Marx colocou, sempre teve. Mas as duas guerras, elas são decisivas. E aí que surge a teoria crítica, especificamente com Adorno e Horkheim, que vira um instituto, né? E aí eu quero trazer a questão da ética da diferença e o humanismo do outro homem, né? Porque eu estou defendendo essa ideia de que o princípio da intervenção transdisciplinar, da pesquisa transdisciplinar, é a alteridade. Então, teoria crítica e teoria tradicional. O Adorno e Horkheim, que foram para os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra, né? Eles vão escrever esse texto que eles estão propondo uma teoria crítica ao invés da teoria tradicional. Então, eles vão falar: as pretensões de universalização da teoria tradicional podem produzir ações violentas sobre os objetos estudados. Mas essa violência é intensificada quando se transporta esse raciocínio para as ciências humanas. Por vezes, a teoria tradicional almeja teorizar a verdade. Pretende, pois, um conhecimento absoluto. Então, eles estão falando o seguinte, que a teoria tradicional ela tem uma pretensão de universalização que ela mata o diferente, que ela mata o outro, fica tudo sob o signo do mesmo, né? E ela pretende o conhecimento absoluto. Nós entendemos por quê. Não vamos jogar fora, foi importante, estava no período das incertezas, e é importante ainda essa produção, mas podemos criticamente compreender que são pretensões universalizantes. Seria interessante propor um diálogo entre saberes, como um elemento importante para o desenvolvimento das ciências, mas, antes de tudo, pensando numa construção de um conhecimento relativo. Então, ao invés do conhecimento absoluto, um conhecimento em relação a, né? Um conhecimento relativo. Continuando a teoria tradicional e teoria crítica. Então, citando o Horkheim e o Adorno, eles argumentam: ciências do homem e da sociedade têm procurado seguir o modelo das bem-sucedidas ciências naturais. São os métodos de formação exata, especialmente métodos matemáticos, cujo sentido está em estreita conexão com o conceito de teoria esboçada acima, que são muito apreciados por esses cientistas. Então,
esse é um dilema. Bem, eu sei, gente, nós que trabalhamos na pós-graduação, nós sabemos que, por exemplo, as verbas e as bolsas, elas são condicionadas um pouco a esse modelo, que é o modelo tradicional. Nós não podemos fingir que não, né? Como que, de dentro desse universo, a gente pode subverter e trazer novas questões. Nós não podemos fingir que ele não existe, não, porque ele existe, né? Então, a teoria tradicional é a teoria... Alguém quer falar? Não, eu escutei aqui um barulho, mas acho que foi... Hockenheim e Adorno esclarecem que não é o significado da teoria geral que é questionado, mas a teoria esboçada de cima para baixo, né? Então, eles não estão questionando vamos jogar fora toda a teoria tradicional, todo o saber disciplinar. Não é isso. Mas vamos pensar uma produção que começa do singular, e aí, então, ela consegue alguns elementos relativos, universalizáveis relativamente, né? A teoria tradicional estaria vinculada à tarefa de descrever, catalogar, prever e controlar a partir dos resultados. Assim, o trabalho seria calcado na ideia de uma reprodução contínua, uma força de manutenção do que é a autopreservação de interesses. Podemos pensar que se segue o princípio de que, se o mundo existe, ele deve ser aceito. A teoria crítica vai falar assim: a gente não deve pensar no mundo que a gente tem que catalogar, prescrever e controlar. Nós temos que pensar o mundo como ele deveria ser. Não o mundo como ele é, mas o mundo como ele deveria ser. Como afirmam os autores, o conceito da teoria é independentizado, não existe isso, apresenta uma fundamentação ahistórica, né? A teoria tradicional, e às vezes, se a gente fica muito colado no saber disciplinar, a gente produz uma fundamentação ahistórica, que não se enraiza na história de cada sujeito. É um dilema essa coisa da história, sei que é. Assim, os fatos que os sentidos nos fornecem são pré-formados de modo duplo, pelo caráter histórico do objeto percebido e pelo caráter histórico do órgão perceptivo. Então, não tem essa coisa de saber ahistórico. O nosso olhar é histórico e a própria construção do objeto que a gente estuda é histórica, né? Hoje a gente consegue fazer discussões sobre o tema do racismo. A gente não conseguiria fazer essas discussões a 1950, ainda que a gente tivesse lutas, a gente já tinha pessoas na luta, já tinha pessoas que escreviam, mas tem uma questão aí que é histórica. Ademais, o fato percebido antes mesmo da sua elaboração teórica consiste por um devido cognoscente que já está codeterminado pelas representações e conceitos humanos. Então, é isso que eu estou falando, a gente consegue ver o fato porque a gente é determinado historicamente, não é todo momento que a gente vê todos os fatos, né? A teoria crítica da sociedade se localiza na posição oposta da lógica da reprodução. A proposta da teoria crítica é analisar o que é para produzir a reflexão que trabalha como deveria ser. Assim, a proposta se fundamenta na ideia de que os homens são produtos de todas as suas formas históricas de vida. A forma como as relações se efetivam não é apenas um fato dado, mas se articula com o poder do homem de modificá-las. Então, essa que é a defesa, tem até hoje, né? O Hockenheim pode criticar, pode não gostar deles e tudo, mas é uma proposta interessante. A percepção do homem sobre a realidade, a capacidade de formulação de questões, o sentido da resposta são provas da atividade humana e do grau de poder do homem de modificar as realidades sociais e promover a emancipação. Então, esse é um conceito caro para a teoria crítica, que vai ser caro para as teorias transdisciplinares, o conceito de emancipação. Esse é um conceito caro, porque tem uma dimensão política na discussão da teoria crítica e da transdisciplinaridade. Parece-nos importante salientar que o poder para transformar se localiza, sobretudo, nos sujeitos, mas não podemos descartar o diálogo desse sujeito com as teorias, um ponto crucial para o trabalho transdisciplinar. Ainda segundo os autores, a teoria crítica não almeja de forma alguma apenas uma mera ampliação do saber. Ela intenciona emancipar o homem de uma situação escravizadora. Daqui a pouco eu já vou sair da teoria crítica. Não podemos afirmar que encontramos na teoria crítica da sociedade, seja no modelo de Hockenheim ou do Honneth, do Axel Honneth, que tem
um livro maravilhoso baseado no jovem Hegel, que é a gramática dos conflitos sociais, luta pelo reconhecimento. Eu acho assim, um pouco ingênuo, porque ele usa o Winnicott. Eu sempre falo isso, gente, o Winnicott é um pediatra. A pessoa tem que ser uma pessoa otimista, pelo amor de Deus. Então, tem uma dimensão assim muito otimista, mas eles não são uma proposta transdisciplinar. A teoria crítica não é uma proposta transdisciplinar. Mas a minha aposta é que o Instituto de Pesquisa Social, inaugurado, fundado em Frankfurt por Adorno e Hockenheim, que hoje está em Honest, mas muita gente passou por lá, ele propõe um diálogo interdisciplinar, no sentido forte, porque tem filósofos, sociólogos, psicanalistas, né? E que buscam intervir na realidade. Então, eu acho que foi um primeiro experimento que tem a ver com uma Alemanha entre guerras, que tem a ver com uma Alemanha entre guerras, né? E que está tentando pensar como intervir na realidade. Então, eu acho importante pensar o tema do humanismo, o tema da horizontalidade e o tema da alteridade, né? Quais são os efeitos da Segunda Guerra, além desse da teoria crítica, com o tema da alteridade. Então, por que humanismo? Deixa eu colocar aqui por que humanismo. O termo humanismo revela um impulso ético de preservar o humano de seu esmagamento pela ciência, pela técnica, pela economia, pela administração. Embora possa parecer um pouco obsoleto, como se fosse uma recaída numa velha forma de humanismo retórico e bem intencionado. Então, aqui eu não estou tirando o humanismo num sentido... porque existe, né? Eu até escrevi sobre isso, tem essa ideia assim, vamos humanizar os partos. Eu escrevi exatamente sobre isso. Mas o que é humanizar os partos, gente? Acaba que a gente vê humanizar os partos é tirar a cesárea. Acaba que vira isso só. Mas será que é isso? Será que humanismo é você perguntar para o outro, né? O humanismo é você preservar o humano do esmagamento, da economia, da técnica, é nesse sentido. Então, qual que é o princípio da alteridade? Então, estou pensando no humanismo do outro homem, não o humanismo no sentido do autocentramento. Eu acho Rogers um gênio, acho todos os autores um gênio, acho Rogers um gênio, né? Nós até orientamos juntos um professor, hoje está na Universidade Federal do Ceará, que fez uma tese brilhante sobre o Rogers. Escrevemos um texto, eu e o Sérgio Cirino, orientando do Sérgio e esse outro, o Emanuel, sobre a questão do humanismo no Rogers, mas eu não estou falando desse humanismo, estou falando do humanismo do outro homem, né? Esse humanismo que a diferença, o reconhecimento da diferença da perspectiva irredutível do outro que deve ser levado em conta. Então, a alteridade não basta considerarmos o outro como um estranho ou como um diferente. É preciso reconhecer no outro o seu mistério, a sua irredutibilidade e perceber que na relação eu-outro não existe redução possível de um dos termos, pois é uma relação familiar que nunca perde a sua estrangeiridade. A alteridade é um substantivo abstrato, palavra construída através da junção da palavra latina alter com sufixo idade e que se refere à qualidade do que é outro, o atributo de ser outro em relação a algo ou alguém. O termo alter significa outro entre dois, ou é o que introduz a diferença em relação a um. No dicionário, a alteridade é o diverso do primeiro, diferente da pessoa ou coisa especificada, diferente, diverso, distante, seguinte, imediato, anterior, o restante, o mais um. Né? Eu acho que isso tudo tem a ver com o inconsciente. Né? O diferente é o outro, mas aquilo que resta, ou mais um, também é o outro. Essa colocação parece bem com as questões do inconsciente, mas não vou nessa direção, não. O diferente é o outro, o reconhecimento da diferença, a consciência da alteridade. O outro é um diferente, por isso, simultaneamente, atrai e atemoriza. E o esforço em traduzi-lo, explicá-lo, ou seja, reduzi-lo enquanto realidade viva, implica em rejeitar o reconhecimento da diferença. O outro sugere ser decifrado, mas não reduzido ao mesmo. Então, às vezes, a disciplina, na sua forma vertical,
não estou querendo defender a horizontalidade, na sua forma vertical, reduz o outro, reduz a realidade viva do outro, rejeita o reconhecimento da diferença. Então, por exemplo, os protocolos são ótimos protocolos, é importante ter protocolo, né? Então, você tem que ter um protocolo para pensar no Covid, um protocolo para a entrada no hospital, né? Agora, se você reduz todo o sujeito a protocolo, eu tenho um orientando de doutorado, o Ronaldo, que ele é concursado da Rede FEMIG, e ele foi... Eu não sei se é convidado, porque quando você é funcionário, esse negócio de convidado é entre aspas, né? Ele foi convidado para ocupar o cargo de ouvidor. E ele, então, está com esse tema de pensar como que um psicanalista pode estar na ouvidoria. Ele lá é um psicólogo concursado, mas a vertente dele, a posição dele é de psicanalista. Então, ele me traz um caso, né? Então, ele está lá como ouvidor. Aí chega uma senhora e fala assim, eu quero aqui reclamar desse hospital. Aí ele fala com ela assim, como que a senhora chama? Só isso. Aí ela fala assim, ninguém me pergunta como eu chamo. Todo mundo fala do meu protocolo, do meu número. Ele falou assim, mas para mim é importante saber o nome da senhora. Ela falou, então, sabe o que eu vim aqui falar com você? Que eu tenho um câncer de intestino, então eu tenho uma bolsa. E lá no banheiro, o chuveirinho fica longe. E esse chuveirinho é difícil, porque eu tenho que ficar... Ele falou com ela assim, a senhora já falou isso com a responsável para o setor, para pedir a ela uma modificação? Ela, não, nunca falei. Ele falou, então, o que a senhora acha? Aí ela fala assim, então coloca aí a minha sugestão, não quero mais colocar como reclamação, vamos colocar como sugestão. Aí ela põe como sugestão, a responsável pelo setor fala assim, meu Deus, nunca pensamos nisso. No dia seguinte, contrata um pedreiro para poder fazer o negócio, né? Então, ele não respondeu a partir do protocolo, ele fez, tinha que colocar lá no computador, né? Mas ele escutou o sujeito na sua diferença. Isso não é um exemplo transdisciplinar, não. Esse é só um exemplo da escuta do sujeito na sua diferença, né? Vamos continuar. Então, existem várias modalidades de relação do eu com o outro. A modalidade mais comum da relação é a do conflito, da luta mortal, quando o eu se aproxima do outro para escravizá-lo, para reduzi-lo ao papel de testemunha, de espelho, para reduzi-lo ao mesmo. Inclusive de projetar o mal nele, né, no outro, e querer destruir o outro. Mas existem outras possibilidades, né? Existe uma modalidade de relação com o outro, onde é necessária uma tradução, um deciframento, né? E que aí, então, você tenta uma comunicação, você tenta a tradução de códigos e um encontro intersubjetivo. Mas também tem uma outra relação, que é a relação que você respeita o outro totalmente na sua diferença. A gente precisava de tentar as duas. Tentar tanto uma tradução, como também respeitar o outro totalmente na sua diferença. É difícil, eu sei que é difícil, né? Então, essa é a terceira modalidade, que é guardar o outro como enigma, né? Então, seria interessante estabelecer um diálogo entre as duas modalidades. A modalidade em que você tenta o deciframento, tenta se aproximar, tenta achar pontos de comunicação e, ao mesmo tempo, sabe que o outro não é reduzível. Para escutar o outro, é preciso quebrar a arrogância da crença que postura o eu como igual a si mesmo, e assim se abrir para a diferença. Essa é uma discussão filosófica, mas é uma discussão no seio do transdisciplinar. Eu só vou conseguir fazer uma pesquisa transdisciplinar, uma intervenção transdisciplinar, uma transmissão transdisciplinar, se eu quebro o narcisismo, se eu quebro a arrogância. E me abro, então, para a diferença. Então, eu acho que é fundamental para a gente trabalhar numa perspectiva transdisciplinar, é a gente trabalhar os nossos narcisismos, dar conta de lidar com os nossos narcisismos. E aí, então, eu coloquei aqui uma... Eu acho que eu vou pular isso, porque eu coloquei aqui... a Andréia sabe que eu gosto muito, eu pus toda uma discussão do Levinas, que é o autor que
postula, né, em 1947, o tema da alteridade, né? É o autor que inicia o que se chama filosofia da diferença, né? Vamos ver. Além de ter colocado o Levinas, que eu pus várias coisas aqui do Levinas, que eu posso depois explicar para vocês, eu coloquei... Nossa, tem muita coisa do Levinas. Pronto, aí o transdisciplinar, muito bem. Então, é o princípio da alteridade, da incompletude. Esse que é o princípio transdisciplinar, né? No contexto de uma pesquisa transdisciplinar, diante de uma ciência, um escopo, um tema, uma questão, uma situação, objeto de pesquisa, se admitam a incompletude, a falibilidade, os limites da própria disciplina e do pesquisador ou da equipe, e que essa admissão esteja amoldada pela dúvida, a humildade científica e o estar aberto para aquilo do que se tem carência ou se pode ou não compartilhar. Esse que é o princípio da abertura, da humildade, da alteridade, né? Você, então, está sempre na dúvida. Esse autor, né, vai trazer para a gente que, para fazer um trabalho transdisciplinar, nós temos que abrir mão do logocentrismo e do egocentrismo, né? Só com esses movimentos que vão ser possíveis. Então, a pedra angular da transdisciplinaridade, né, ela reside exatamente na abertura por diferente, mas é uma abertura permanente, e é uma abertura pendular. Uma hora você faz alguma coisa, né, mais ou menos conclui, porque senão a gente também só fica aberto. Então, é preciso ter pequenos pontos assim, de conclusão, né? Aí, esse autor, que até o IAT pensou em trazer, né, que é da África do Sul, esse Breda, ele vai falar quais são as 5 características importantes do transdisciplinar. Ela é colaborativa, transformativa, integrativa, inovadora e igualitária. E eu acrescentaria inventiva. Inventiva, porque, na verdade, para você poder produzir um saber transdisciplinar, você tem que inventar. Você tem que inventar. Eu vou tentar dar os exemplos que nós fizemos. Muito pão de queijo, broa com queijo e café. Muito, para a gente poder, porque nós somos seres que sentamos em torno do alimento, então a gente tem que estar ali conversando em torno do alimento, né? Então, essas características são importantes e a inventividade é muito importante, né? Então, a transdisciplinaridade deve ser encarada como meta a ser alcançada e nunca como algo pronto. Acho ótimo isso. Né? Porque não é assim, então aqui eu vou ensinar como é que faz transdisciplinaridade. Não, o grupo vai sentar e vai produzir um saber que vai ser colaborativo, transformativo, integrativo, inovador, igualitário e vai inventar. Então, não existe essa dimensão do transdisciplinar pronto. Eu acho que o princípio é o princípio da alteridade, é o princípio do tratamento do egoísmo, do logocentrismo, mas a cada momento, a cada reunião que a gente tinha que reconstruir o que a gente fazia, a cada momento, né? E aí eu queria trazer para vocês mais uma coisinha, que é a ciência pós-normal. Eu até escrevi um artigo que saiu na revista de Psicologia e Política, junto com o Dravin e a Bianca. A Bianca é minha orientadora de doutorado, Dravin, meu amado marido. Nós escrevemos sobre a ciência pós-normal. Vale a pena, viu, gente? Tem esse livro que eu coloquei aqui, da USP, que ele é e-book, e ele tem várias discussões da ciência pós-normal, e a base da ciência pós-normal é o transdisciplinar. E por que eu comecei a ver um pouco sobre ciência pós-normal? Por causa do Covid. Por quê? Você tem as disciplinas maravilhosas que estudaram as virologias, os imunologistas, né? Mas se a gente não inclui a sociedade nessa discussão, não adianta fazer as vacinas, né? Então, a ciência pós-normal, ela indica uma ruptura, né? Mas mais do que uma ruptura, ela introduz as ideias de incerteza, complexidade e qualidade para validar a ciência. A ciência não pode ficar fechada no seu universo normal.
ela precisa incluir a sociedade. Isso, para mim, ficou muito claro, assim, eu sou a doida do Covid, né? Vejo todo quanto é live, estudo tudo, aprendo tudo, sei das vacinas, tudo. Então, a importância, né? O Átila Yamarino, que ficou uma pessoa importante, ele foi convidado para um congresso importante para poder falar do lugar da ciência nas mídias sociais, que isso tem a ver com o transdisciplinar, né? Sabemos que o cenário a partir do qual a ciência pós-normal trabalha é caracterizado por 2 elementos básicos: o risco do manuseio da natureza e a desigualdade social, que são 2 referenciais de natureza ética e política. Então, no mundo em que a gente vive, né, que é a pergunta das incertezas, que não vai ter, se continuar desse jeito, a Terra vai explodir, não tem recurso suficiente, e uma desigualdade social gritante, vide a questão da vacina, né? Lugar que não tem nenhuma vacina, mundialmente falando, né? Nós até estamos bem agora, né? Agora, era para a gente estar melhor, a gente podia ter vacina antes, taraná, mas, né? Esse universo, ele requer um universo que não está mais na ciência normal, porque ele precisa incluir mais claramente a comunidade, a sociedade, né? E aí, tem mais coisa aqui sobre a ciência pós-normal, vocês podem ver no texto, né? Eu não sou também uma estudiosa disso. A noção de ciência pós-normal está intimamente associada à transdisciplinariedade, que implica na legitimidade da transgressão dos limites entre as ciências já estabelecido e entre essas os saberes não reconhecidos por sua cientificidade. Por seu impulso transgressivo e alcance inclusivo, ela difere da multidisciplinaridade, mera justaposição de disciplinas científicas, né? E aí, o que é importante aqui, nessas 2 tentativas de transdisciplinar, o que é importante no transdisciplinar é também escutar a arte, a religião, a comunidade, né? Os sujeitos, e que isso é difícil a gente considerar numa pesquisa. Num trabalho, no CAPES, nas medidas socioeducativas, isso já é um convite para você fazer um saber transdisciplinar, mas às vezes nem faz, né? A gente tem o PIA, né? O plano de acompanhamento individual do adolescente. O PIA, quando foi pensado, ele é pensado para ser escrito com a família, com o adolescente, com a equipe. Muitas vezes não acontece isso, é só a equipe que escreve o PIA, né? Então, o saber transdisciplinar, ele precisa incluir tudo aquilo que ultrapassa, né? Então, a religião, a arte. Então, nessa perspectiva aqui, nós fizemos 2 tentativas, que foi essa das narrativas memorialísticas, né, que depois a Andréa pode falar mais com vocês, que nós somos inventando, né, gente? É por isso que eu falei da inventividade, nós somos inventando. E aí a narrativa memorialística foi convidar a pessoa para contar a história da vida dela. Não é fácil isso, é uma coisa muito difícil. É difícil para nós, pesquisadores, é difícil para o sujeito que está contando. Por quê? Porque entrevista é mais fácil, você tem lá a pergunta, você tem lá um roteiro, mesmo entrevista semi-estruturada, entrevista aberta. Aqui não, é na ideia da associação livre. Conte a história da sua vida. É claro que não é tão livre assim, porque como você tem o termo de consentimento livre esclarecido, você tem ali um objeto, e as pessoas sempre falam pensando no ouvinte. É um livro entre aspas, beleza, mas a gente está tentando que a pessoa fale. Então, algumas pessoas que nós pedimos a narrativas memorialísticas não falaram de criminalidade. Beleza, não era questão para eles, né? E aí, então, nós ofertamos essas narrativas para jovens artistas que fizeram fotografia, eu posso mostrar aqui para vocês, pinturas, poesias, contos, e depois encontramos todos os pesquisadores, os jovens pesquisadores, eu e André, no lugar dos jovens pesquisadores, que nós somos jovens, os jovens que falaram a sua história e os artistas, né? E então nós criamos essa ideia do narrar, criar e partilhar, numa tentativa de fazer uma topologia da horizontalidade. E o nosso grupo de pesquisa tinha gente da sociologia,
né, que foi muito bom, né? A Cláudia, ela falou com a gente assim, mas vocês vão escutar só os meninos envolvidos com a criminalidade, mas aí não dá. Então, a fala dela, que era da sociologia, foi muito importante para a nossa pesquisa, porque aí nós vamos escutar os meninos não envolvidos, né? Pessoas da letras, da letras, que se formaram em letras, e o grupo foi crescendo, né? Aí nós vamos ter gente da fotografia, da arte e tal, e é claro que o jovem, né? E a família. Inclusive, em uma dessas pesquisas, quando as jovens vão lá escutar a narrativa de um rapaz, a mãe fala assim, eu quero falar. E nós, então tá, você quer falar, você fala, né? E aí nós escutamos a fala dessas mães, porque essa que é a ideia, né? A ideia da pesquisa transdisciplinar é estar aberto para diferente. É claro que é difícil, é um desafio permanente, né? Mas os resultados são muito interessantes. Então, o que eu queria falar com vocês é que as disciplinas têm a ver com a revolução científica, foi fundamental, né? Que o mundo pós-século XX, o ocaso do século XX, vai colocar novas exigências, novas incertezas, e a gente precisa, então, pensar na alteridade, né? Depois, em outro momento, eu posso falar um pouco para vocês sobre o Levinas. Essa ideia do transdisciplinar como algo que é permanente construção, né? E a gente quer certezas, aquela fala que eu coloquei de Pascal. A gente fica doido por uma plataforma firme. E o transdisciplinar é exatamente suportar que não é uma plataforma firme, né? E essa ideia da ciência pós-normal. Aí podemos conversar, porque eu já falei muito. Deixa eu mostrar as fotos, né, André? Eu vou despartilhar aqui, como é que é, André? Se você quiser, já que eu acabei de abrir o livro, eu posso, estou colocando aqui para o pessoal, posso colocar. Como é que eu despartilho, André? Acho que é só clicar de novo na tela. Talvez se eu entrar, eu acho que aqui vocês estão vendo a minha tela? Vê se vocês estão vendo a minha. Não, não estamos vendo a sua tela, não, André. A minha não, ainda é da Jaque? Ainda é da Jaque. Descobri. Já deu. Aí. Deu. Então, essas que você quer ir falando, Jaque, esse aqui é uma das fotografias. Esse fotógrafo, ele recebeu as narrativas, escutou, e para cada jovem ele fez uma fotografia. E, além dele, aqui nessa última sessão do livro, tem as obras em forma de poesia, em forma de conto, de performance. Mas eu vou passar aqui as imagens que estão elas fazem as aberturas de cada capítulo. Então, cada uma dessas fotografias são uma forma de apreensão dessa subjetividade que interpreta o humano de outra forma, né, Jaque? A sociologia com o olhar, a gente da psicanálise com o outro, o artista com o outro, o fotógrafo com o outro. E lá no final, a gente tem poesias. Essa aí foi a primeira, que cada um viu uma coisa diferente, o cosmos, o outro viu, mas no fundo é uma sinuca de bico, né? Que é interessante que depois nós fomos conversar com o artista que fez e com a pessoa que recebeu a foto, né? Esse rapaz que recebeu essa foto, ele coloca a foto no quarto dele. Ele fala que todo mundo que chega no quarto dele fala que coisa bacana, e que aquilo para ele virou assim, um presente da história dele, e o fotógrafo fala que ele escutou, ele estava jogando sinuca, ele tinha acabado de escutar a narrativa, estava jogando sinuca, e aí ele viu essa sinuca de bico. Mas são fotos lindas. Sim. Aqui é só para a gente ir concluindo, dando um tempo de ver se vocês querem fazer alguma questão. A gente combinou com a professora Jaqueline dela não ficar a aula inteira, porque ela começou cedo hoje, às 9 da manhã, ela já estava, antes disso... Não, 7 horas, eu dou aula às 7 horas. E às 9 já estava na segunda disciplina, né? Então, fiquem à vontade para colocar questões para ela, depois nós vamos seguir entre nós, né? Essa aqui é a outra fotografia. Eu vi que a Sueli colocou aqui, é você, né, Sueli? Porque o seu nome não estava completo. Você quer tomar a palavra? Você está sem fone? Não? Tá. Aqui tem uma das poesias, né?
Eu estou procurando Espanca. Deixa eu ver se eu acho a Espanca aqui. Tão bonita. Aqui tem o conto da Ana Dravin, fotografias, outro conto. Espanca, né? Essa aqui é linda, eu vou deixá-la para vocês lerem. Foi a primeira que a gente recebeu. Ah, não, tem que ler, André. Tem? Então, é do Gabriel Portela. Espanca. Se bem escutares com sentimento humano, perceberás que ali, logo ali, almas gritam, sussurros profanos, magoados cantares. Num lote vazio, lotado de má poesia, carne e músculo, a mãe da sova morna, o pai da libação ateia, o rio poluído, o filho desmatado. Se bem escutares, a mãe que sangra, que vai, que vem, a mãe que estuda, que vive antes, que ama depois, a mãe que espanca. Se bem escutares, o pai que chora, dentro, lá dentro, o pai de esmola, que abandona o sentir, que bebe, que vai embora, o pai que espanca. Se bem escutares, o filho que ama, chama, clama, o filho que morre, que se perde, que se esconde, que mata, que morre, que espanca e espanca. O filho oriundo de escórias, de trabalhos e memórias mecânicas, de tristezas hereditárias, de pulso e garganta, lamúrias várias, vida que segue, vida que espanca. O filho do álcool, o filho da droga, o filho da violência, o aborto da escola, o aborto do tempo, o aborto da memória. Filho, aborto, suicida, o bastardo da vida. Se bem escutares, perceberás que tenho pena. Pena do filho, pena de sua vítima assassinada, pena da família da vítima, nessa ordem mesmo. Pena do mundo, que espanca, o mundo que espanca. Maravilhoso, gente. O Gabriel Portela é um rapaz, amigo da minha filha, até com 22 anos. Ele escutou uma narrativa de um menino que, numa briga de torcida, Atlético e Cruzeiro, espanca o outro e o outro morre, e ele faz essa poesia. Mas o menino conta da mãe dele, do pai dele, e ele faz essa poesia. Eu acho que é legal falar, né, Jaque, que essa experiência ela é modificadora, ela é transformadora. Desde um jovem que foi chamado para fazer uma obra e que se torna um artista, inclusive faz o nome próprio, Tiago Agar, a partir daí, até um jovem da periferia que, chamado para nesse encontro, né, para partilhar as obras, pensa, bom, se a universidade faz tudo isso, né, por mim, eu posso estar lá. E hoje está na universidade, né, está estudando, tem efeitos de transformação que são estruturais, às vezes, contingentes, pessoais, coletivos. Então, a experiência transdisciplinar ela tem sempre uma materialidade muito forte, ela tem uma vocação transformadora e criativa, como o Breda veio já aqui ano passado, virtual, né? E com todas as experiências que eles fazem no continente africano. É sempre muito transformador a gente se deparar com o limite do campo de saber, com esse limite, com essa borda, né, de onde a criação nasce. Maravilhoso, Jaque, obrigada demais. Vamos ver se alguém tem questões, eu estou fazendo uns comentários pós-apresentação, mas queria saber se a Heloísa quer tomar a palavra, se algum de vocês quer fazer pergunta. Tem alguém que falou, a Anne, no momento em que foi falado do Winnicott, o áudio falhou. O Anne, o Axel Honneth, ele pega um texto do Hegel de 1802, um texto que chama Sistema de Eticidade. É um texto anterior à Fenomenologia do Espírito, onde o Hegel está pensando que o conceito de indivíduo, o conceito de ser único, ser tem que estar contido na ideia de povo. E a ideia de povo tem que ter o indivíduo. Ele tá dizendo que é preciso, dialeticamente, sempre considerar o singular no universal e o universal no singular. E isso só é possível via reconhecimento. E ele fala do reconhecimento no nível do trabalho. O Axel Honneth lê esse texto do Hegel e propõe a luta pelo reconhecimento em 3 níveis. O reconhecimento no nível afetivo, o reconhecimento no nível jurídico e o reconhecimento no nível social, da estima social. E quando ele vai falar do reconhecimento no nível afetivo, ele traz o Mead, um autor da psicologia social, e o Winnicott.
Então, ele está discutindo como que é fundamental essa possibilidade de você ser amado, de você estar dentro de um contexto. Quando ele fala reconhecimento afetivo, ele não está falando só de família, ele está falando de uma comunidade, né? Mas depois o reconhecimento jurídico é fundamental, e ele até fala que, às vezes, as pessoas cometem crime por busca de um reconhecimento jurídico, né? Que é essa ideia. Então, ele usa o Winnicott nas ideias da importância do outro. Ele podia ter usado outro autor, mas ele usa o Winnicott. Ok, obrigada, professor. Essa aula... Desculpa, André. Vai lá, Isabela. Agora o meu bebê está com o pai. Agora eu posso aparecer. Mas essa aula foi fantástica. Eu estava justamente preparando um encontro de supervisão para as equipes de atenção básica e que justamente trabalham o sujeito para além da especialidade, assim, são territórios com poucos dispositivos, né, assim, de saúde, que tem que pensar a saúde mental sem CAP, sem psiquiatra, e eu acho isso riquíssimo. E aí, juntando o que Jaque falou e que você mostrou do livro, André, eu fiquei pensando o quanto que a transdisciplinariedade dá a oportunidade da gente enxergar os vários retratos do sujeito, né, em diferentes posições, em diferentes ângulos, assim, né? Então, o quanto que é possível construir uma imagem daquele caso difícil que a equipe não sabe, através da arte desses vários olhares, né? Assim, então, achei muito interessante a gente articular essas facetas, tanto da arte mesmo, do retrato, né, do real e do concreto, mas disso no discurso das discussões dos casos clínicos, né, das dificuldades dos serviços públicos, mas que inova o tempo todo, assim, que essa criatividade inovadora está ali e foi muito importante, assim, já que sua fala, acho que vou levar muito para amanhã, estou feita, vou falar muita coisa boa lá. Obrigada, viu, pela fala. Que bom, Isabela. O Vinícius devia falar também, porque nós escrevemos um texto juntos. Não é, Vinícius? Sobre a intersetorialidade. Eu nem consigo falar, gente, as palavras, o título do texto, porque essas palavras difíceis. Como é que foi o nosso texto, Vinícius? Você lembra? O nome é grande, né? É Mas a intersetorialidade. gente... Dizendo, né, da construção do PIA, do acompanhamento das medidas, mas eu fiquei pensando aqui, e com a fala agora da Isabela também, disso das políticas públicas, como que em alguns momentos, algumas propostas, algumas nomeações de transdisciplinaridades nos serviços públicos, né, eu que venho aí de um lugar, né, na prefeitura, onde a coisa do assistente social, psicólogo, em alguns momentos o advogado ou outras formações, mas que às vezes a compreensão e o uso que a política pública faz, né? A política pública, né, feita por pessoas, logicamente, né, faz disso, que é de, ao invés de lançar mão da transdisciplinaridade, tentar apagar as disciplinas, tentar apagar que tem alguns pontos importantes nos diversos fazeres ali, né? E como que isso, por vezes, a gente perde o sujeito ali na história, né? Então, a gente perde o menino das medidas, que, né, na época do texto eu estava lá, a gente perde a população LGBT da cidade, principalmente a população LGBT mais vulnerável ali, né, em situação de vida nas ruas ou em outras tantas situações de risco, nessa confusão do que é a transdisciplinaridade, que de fato é difícil até de falar, muito mais de efetivá-la, de que da gente pensar, né? Hoje eu tive que ir presencial, né, nessa loucura de um dia presencial, um dia virtual, aí você vai no presencial e faz uma reunião virtual, estando essa doideira. E eu discutia com o meu chefe, né, com o diretor, né, de onde eu estou atualmente, e ele dizia da complexidade. E aí eu respondi para ele assim,
problemas complexos vão pensar em soluções complexas, né? Não dá para a gente simplificar problemas complexos e achar que eles vão ser resolvidos. E não dá para a gente apagar, desconsiderar, né, os limites aí que a gente tem dos fazeres, que somados, que construídos conjuntamente, podem produzir algo legal. Né? Estamos aí no Janela com a experiência da arte, trazendo e somando, assim, né, nesse último ano, então, mesmo com a pandemia e tudo, mas que não é desconsiderando, que cada um ali coloca algo a mais para a gente. Né? Isso me chamou muita atenção. E, Jaque, bom demais te ver, mesmo que a distância, muito bom te escutar, aula maravilhosa. Vinícius, eu também achei ótimo te ver. Eu te vi na aula passada, que a Andrea me mandou, falei, Vinícius está lá. Olha só, isso é importante demais, né? A gente não se perder numa confusão, a disciplina se mantém, e a coisa importante que eu acho que a gente não faz muito, que é escutar o saber do sujeito, né? O saber da comunidade que ele está, né? A gente acaba, então, fazendo, ou a gente perde as disciplinas, ou faz uma coisa multidisciplinar, né? E acaba não fazendo transdisciplinar, que é também escutar ali. A minha questão começou com o Pepe Campo, porque, olha, um adolescente ameaçado de morte, você vai ter que escutar a família dele, você vai ter que escutar o pastor do lugar onde ele mora, o território. Não adianta escutar só não, tem que escutar o direito, o assistente social, a psicologia. Mas era isso, gente, espero... Não falei nada do Levinas, outro dia eu falo. A Sueli tem uma questão, já que dá tempo, já são 20h20. Antes de você pode ir? falar. Tá. Cadê? Depois a gente segue. Tá funcionando? Pode falar. Tô. Tá. É o seguinte, eu li o livro da Ecléia Bose, aquelas narrativas dos idosos de São Paulo. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se ela tivesse, lógico que ela tinha uma intenção, né? Mas se, por exemplo, ela tivesse feito, porque eu quero entender a interdisciplinariedade, se ela, por exemplo, tivesse dado aqueles relatos para pessoas desenharem ou fazerem poemas relacionados com aquelas narrativas, isso seria um trabalho interdisciplinar? Ô, Sueli, eu não conheço o trabalho dela, imagino que seja brilhante. Eu tive uma orientanda de doutorado que ela é de Poços de Caldas, ela criou um negócio que chama Sacudindo a Memória, ela criou um projeto para escutar os idosos importantes de Poços de Caldas, que é o moço que busca material reciclável, o moço que é responsável pelo carrossel, sabe, brinquedo de parque, essas coisas assim, o senhor que é responsável por isso, também uma senhora que é jornalista aposentada, uma mulher que faz doce. Ela pegou os idosos importantes da cidade, e idosos importantes eles estão em todos os lugares, porque as pessoas importantes são as pessoas, os seres humanos, né? Então ela escutou em vários lugares. E a partir da escuta dessas pessoas, ela criou um programa no rádio, um programa no jornal, ela fez pequenos filmes, fez milhões de coisas, e muito baseada nesse livro que você está citando. Então, eu imagino que seja brilhante. Agora, o importante do saber transdisciplinar é que cada um vai inventar. Né? Nós, por acaso, inventamos isso, mas inventamos, eu vou te falar, Sueli, não sei por que não, minha filha. Vou te confessar do coração, eu não sei por que não. Entendeu? Nós falamos, vamos fazer isso, vamos fazer. Aí a gente fazia. Então, é preciso ter um rigor do que você vai fazer e, no a posteriori, conseguir ver as costuras que você está fazendo ali. Mas a inventividade, ela traz o novo, assim, né? A gente não pode fazer ultrapassagens éticas, né? Ultrapassar limites, mas cada um vai inventar. Então, eu não sei exatamente o que ela poderia fazer com isso. Nós, por acaso, fizemos isso. É a melhor saída? Não.
né? Fizemos. Agora, na pandemia, teve uma devolução, né, Andréia? Uma artista que fez fotografias a partir da narrativa de uma menina que é o seguinte, ela engravidou com 15 anos, ela estava com 20 agora. E a artista estava grávida quando escutou as narrativas. Muito interessante. Então, a artista tirou fotos da barriga dela mesma, assim, muito, muito bonito. E imprimiu num pano, né? E fizeram a devolutiva na Praça de Santa Teresa, com a pandemia. Só 5 pessoas, todo mundo de máscara, né? Tudo assim. E foi lindo, foi lindo. Mas foi o que foi feito, assim. Aí tem esse desafio, né, Sérgio? Como manter essa dimensão em outros processos? Como transmitir isso? Aí isso é um desafio. Então, não sei se precisaria, para a pesquisa dela, ser transdisciplinar, ela trazer essa dimensão da arte. Foi o que nós fizemos, Mas talvez tenha um ponto, né, Jaque, que a gente aprendeu fazendo, que eu acho que organizou para nós o pensamento e a ação. O transdisciplinar, ele implica em que um saber, quando afeta o outro, ele transforma o outro dentro do campo dele e assim sucessivamente nos saberes que estão colocados. Mas essas mudanças retornam sobre o objeto, produzindo um novo objeto. Eu achei aqui, já que aquele desenho que a gente fez, que está num desses livros, que é exatamente, aqui é o caso da menina, peraí, que é exatamente essa ideia. A gente tem o saber do jovem em questão, a sociologia, a gente tinha psicanálise, socioeducação, direito, saúde, educação. E numa primeira fase, nós gastamos meses discutindo os conceitos, porque quando a sociologia diz trajetória de vida, para nós a psicanálise é outra história, para a saúde é outro marcador, para o direito, então, né, o que não está no texto da lei não está no mundo. Então, construir os instrumentos e os conceitos exigiu uma transformação de cada campo. A gente se transforma, e o saber do jovem também, não é? Porque ele também sai modificado, todos saímos modificados, epistêmica e até ontologicamente, com a noção de ser, com a noção de saber, com a noção de poder. E quando a gente foi a campo, foi outra surpresa, porque as pessoas não moravam mais onde elas moravam. Então, a gente teve que pensar em território, a gente teve que introduzir outros marcadores que não existiam. Como a Jaque diz, as pessoas não querem falar, bateram na porta, que isso? Falar para quem? Quem são vocês? Então, a gente teve que se haver com uma série de novos elementos até que a gente chega nisso, né? Que é a tentativa de construir, deixa eu abrir aqui que está pequeno, né? Que é a tentativa de construir o caso a partir do próprio saber do jovem, entre os campos de saberes, mas eles se tornam autores, e eles próprios se tornam, o caso é o autor, né? Então, a gente reconstrói o objeto, a gente reconstrói os campos de saber, e isso que Jaqueline traz, que tem a ver, de certa forma, com o encontro, com a contingência e com o improviso, tem a ver com essa abertura, em que os saberes se descentram, se modificam no próprio encontro, uns com os outros. É como se a gente estivesse encruzilhadas o tempo todo, né? Já que foi muito rico. O tempo de discutir conceito era muito bacana, porque a gente não falava a mesma língua, e nem por isso a gente não conversava. Só para complementar. E essa coisa do saber do jovem, né, André? Só para complementar, porque que nós somos, gente, tudo começou porque um jovem que nós fomos escutar a narrativa, ele virou para a gente e falou: vocês vêm aqui tirar o que a gente não tem para fazer bonito na universidade. Foi a partir dessa fala dele que nós falamos assim: mas nós temos que fazer outra coisa. E aí que nós começamos. Aí o projeto foi avaliado na semana de iniciação científica, uma pessoa cascou a gente, falou assim: vocês estão fazendo narrativa memorialística da literatura, cadê o campo da arte de vocês? Aí nós falamos: é mesmo, né? Aí convidamos os artistas. Aí, mas o que nós vamos fazer? Então, foi nesse movimento, até chegar no movimento agora, que a gente produziu o artigo junto com o jovem
que nos ofereceu a narrativa, junto com o artista que fez a obra de arte e nós. E né? Todos no seminário, né, Jaque? Todos em seminário na Bélgica, online, claro, né? Seminários na França, seminários no Brasil, o jovem, o artista, o intelectual. Então, os intelectuais orgânicos, junto com os intelectuais da universidade, junto com esse saber informal. Então, é muito rico você se deixar afetar. E a gente não perde o rigor conceitual, mas a gente não se enrijece, né? Rigor e rigidez, né, Jaque? Acho que foi outro ponto que a gente aprendeu. Essa diferença. Já que você quer descansar e a gente continua com a turma, imagino. Eu vou sim, gente. Olha, um beijo enorme para vocês, muito bom. Mas, assim, essas reuniões, elas são melhores com pão de queijo, broa com queijo, é uma experiência concreta, viu? Um beijo, tchau, gente. Bom descanso, muito obrigado. Muito obrigada. Foi ótimo. Muito obrigada. Tchau. A gente pode seguir com as questões, se vocês quiserem fazer um intervalinho que a gente não fez para aproveitar a Jaque. Temos a rodada de apresentação que ainda não acabamos. Querem continuar por onde? Acho que a gente podia, né, Heloísa? Hoje eu e a Heloísa que estamos responsáveis pela aula. Acho que a gente pode seguir mais um pouquinho na conversa transdisciplinar, que eu acho que ela, né, a Jaqueline deu os pressupostos do Nicolescu e do Van Breda, que foram pessoas que a gente leu muito na época, estudou, até que o Van Breda veio contar. E eu acrescentaria um segundo ponto, além desse epistêmico, né, da interface, que afeta o campo e modifica o campo. Eu traria um segundo aspecto, que é a transformação da realidade. Eu acho que toda vocação transdisciplinar, numa pesquisa, numa extensão, numa ação, ela tem uma intenção transformadora, ela tem uma intenção de responder a problemas complexos, criando respostas inovadoras, como aqueles 5 pontos do Breda, mas pensando em transformação da realidade. Algumas experiências contemporâneas em universidades que nascem dentro dessa metodologia têm trabalhado curso superior sem aula dentro da disciplina. Então, as salas de aula dessas universidades, Estados Unidos já tem experiências assim, Europa também, o Brasil eu não conheço, América Latina. Você tem uma aula em que você tem uma aula específica do seu campo e uma aula transdisciplinar, onde você reúne os alunos em grupos transdisciplinares para discutir um problema real. Um semestre na universidade de origem, um semestre em campo, resolvendo problemas reais. Então, o que o professor Estevam falou para vocês do Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, mudar de uma espécie de uma torre de marfim, onde o intelectual sozinho fica pensando como ele vai resolver o problema da humanidade, e o IEAT nasce, então, ao contrário disso, com a vocação de nos unir, para a gente pensar problemas complexos, é exatamente essa ideia, da gente colocar o nosso saber a trabalho, reconhecendo o limite dele como esse transbordamento, onde a gente transforma o próprio campo, visando a transformação da realidade a partir desses problemas. A gente vai trazer a população de rua, o problema da pandemia, para essa população, e a gente vai poder fazer isso em ato, na segunda unidade dessa nossa disciplina. Eu queria só trazer isso para amarrar um pouco a exposição maravilhosa que a professora Jaqueline nos trouxe. Não sei se a Heloísa quer trazer mais algum ponto, porque aí eu penso que a gente pode ou fazer um intervalinho ou fazer a rodada de apresentação, caso vocês não tenham mais questões. O que vocês preferem? Pode fazer a rodada, André, de apresentação. Eu queria só colocar uma experiência, eu acho que a fala da professora foi assim, fantástica, né? É um tema que exige muitas leituras, muitos estudos, e cada vez aprendendo mais, né? E a questão da escuta que ela traz, eu achei fundamental para você lidar com as outras áreas, né? E com as diversidades dos saberes. Eu coordeno o projeto, né? Que é o projeto Empodera,
já há alguns anos, e a gente tem assim, várias áreas, não só da saúde, como da linguística, das ciências da computação, das exatas, né? Então, na época, todo mundo questionava por que profissionais de outras áreas para tratar o diabetes tipo 2 na atenção primária, né? Então, a gente vê, sim, que é uma inovação, e esse tema inovação e criatividade, a gente trabalhava com ele o tempo todo, né? Criando as informações, a comunicação, e está aberta a esse novo saber. Então, nós, profissionais da área da saúde, é muito importante a gente tentar ampliar o nosso conhecimento. Estar nessa disciplina está sendo muito rico, porque a gente consegue interagir, igual a colega falou, amanhã ela tem essa reunião. Então, alguma coisa ela já tirou de aproveito da fala para colocar em prática. Então, isso é muito importante. E você entender que o indivíduo, a integralidade, né, dos conhecimentos, ajuda a comunidade. E quando você insere a comunidade também nesse processo, fica mais rico, né? Com a linguística, eu trabalho com DM2, e da geração, né? Assim, são pessoas na faixa etária de 40 a 80 anos. E a gente sempre, os mais jovens, falam com os idosos você. E, às vezes, no primeiro impacto, o idoso assustava, né? Então, com a linguística, a gente começou a ver, vamos adaptar, vamos colocar senhor e senhora, vamos nos dirigir com isso. E, assim, a recepção, a senhora Maria, como está se sentindo, é outro, porque dá uma sensação de respeito, né? Apesar do você também. Mas eu quero falar, para cada idade, a gente tinha que ajustar a linguagem. Trabalhar com o jovem era uma outra linguagem diferente da do idoso, né? Então, assim, tudo exigia o quê? Uma linguagem com apoio da linguística, várias coisas que a gente foi lidando com a matemática também, que é fundamental. Essa questão da estatística hoje também está presente nas pesquisas. E quando ela traz a experiência, né, só para terminar minha fala, né, da narrativa, a gente também publicou um livro com as narrativas das pessoas com diabetes, né? E uma das primeiras pessoas que teve o diabetes era uma doceira, e ela não comia o doce que ela fazia. Então, a gente ficou naquela... Como que ela sentia, então, não comer aqueles doces maravilhosos que ela fazia para vender, né? Ela falou, eu como com os olhos, eu sinto com os olhos, eu uso os sentidos, né? Então, são experiências que a gente vai conhecendo para lidar com os outros. Então, é muito importante essa transdisciplinaridade e abrir para a inovação, para a criatividade. E hoje eu acho que é a questão do futuro, e para esses profissionais da graduação, da pós, que estão conosco nessa disciplina, é fundamental. É um desafio, não é fácil, né? Não é fácil a gente sair, até o Sérgio brincou, né? Quando a gente começou a preparar a disciplina, sair da zona de conforto não é fácil, né? Então, assim, a gente, enquanto professores, eu tive que estudar o texto da professora Jaqueline várias vezes para entender e tentar linkar o conhecimento daquele texto na minha prática, né? Então, é um exercício que a gente tem que trabalhar com nosso conhecimento, né? E a transdisciplinaridade é um conhecimento também, né? Então, é fundamental. Acho que quem não lê o texto, está na plataforma, né? O texto nós colocamos. Então, assim, procure dar uma lida, e a gente está sempre resgatando, igual o Cláudio apresentou, o Sérgio na primeira aula, trouxe os conceitos também. Hoje a gente resgata novamente os conceitos, porque a repetição ela é muito importante no conhecimento. Tá? Eu acho que a gente pode abrir para a rodada, então, Andréia. Vamos só ver se alguém mais tem alguma questão. Eu acho importante. Né? Eu acho que ficou clara a dimensão epistemológica que produz a transformação dos saberes, já te passo a palavra, Cris, a metodológica, que implica na invenção dos métodos, e a gente falou pouco da ontológica,
no campo transdisciplinar que rompe com a ideia do indivíduo isolado e pensa sempre as relações ao trazer a complexidade dos problemas para a ação e para a reflexão. Professora Cristiane, por favor. Não, só queria comentar, assim, aula excelente, né? Exposição e as referências, os comentários. E só assim, esse ponto que o Vinícius traz, assim, que os problemas complexos, e foi, né, claro, extraído da fala da Jaqueline, exigem soluções complexas e são quase todas as questões da atualidade, né? Elas são atravessadas por essa complexidade. Eu achei muito interessante quando a Jaqueline traz o exemplo que está agora aqui conosco do Covid, como que assim a biologia é insuficiente, né? A insuficiência de cada campo para enfrentar a pandemia, e a gente vai ver justamente, né, como a Andrea colocou, as repercussões da pandemia, especificamente, né, nas pessoas que vivem trajetória de vida nas ruas e as redes que as acolhem, e essa importância também dessa complexidade, da transdisciplinaridade, atravessar esses nossos âmbitos aí da universidade, né? O ensino, pesquisa e extensão, que foi a Jaque que falou. Às vezes a gente pensa mais a extensão como transdisciplinar e a pesquisa mais destacada, como se fosse mais pura, né? A pesquisa, você pensa uma disciplina daquele emaranhado ali da extensão. Então, a pesquisa também pode ser assim, e o ensino, uma disciplina, que é o exemplo dessa disciplina mesmo, né? E eu acho muito bacana, né, quando a Jaqueline fala assim, não, os autores foram jovens pesquisados, os coautores, né? Que tem alguns pesquisadores, como Gastão, ou Rosana Onoco, que vem trabalhando já com essa prática dos sujeitos da pesquisa serem coautores. E eu acho isso riquíssimo. E uma pesquisa, né, Andréia? A Andréia estava na banca, só um exemplo que me ocorreu aqui agora, de uma orientanda, né, Cristiane Ribeiro. Então, a mulher que ela entrevistou lá na banca também, participando da discussão. E, aliás, a banca no Quilombo, né? Então, é maravilhoso, assim. E a Macota na banca também, que é uma pessoa que tem mestrado em saberes tradicionais, não é um mestrado acadêmico. Então, eu acho que essa transdisciplinaridade, alguém falou isso, que deveria ter um outro nome, porque não é nem só um atravessamento entre disciplinas, mas fora das disciplinas, né? Com esses saberes das pessoas, os saberes tradicionais. E eu acho muito, muito bacana. Cris, deixa eu fazer um comentário a partir do comentário que você fez. Alguém aqui fez uma pergunta hoje para a Jaqueline, se aquela situação seria transdisciplinar ou não, e você deu um exemplo aí agora de uma banca. Um colega meu me contou uma história muito curiosa recentemente, um orientador num programa de pós-graduação em outra universidade, que era o seguinte: o aluno dele tinha entrevistado travestis, e quando foi escrever a dissertação, ele trocou os nomes para poder garantir o sigilo, né? Só que ele foi mostrar, então, para a travesti o trabalho dele antes de fazer a dissertação. E a travesti falou: não, se não tiver o meu nome aí, eu não aceito, não. Tem que pôr o meu nome, e o meu nome é outro, não é esse que você está falando aí, não. E aí isso deu um nó na cabeça do aluno e do orientador, meu amigo, porque, do ponto de vista, né, do sigilo, da ética, de tudo que a gente conhece da ciência, assim como a gente faz disciplinarmente, tem um outro contexto, e é bastante razoável que a gente troque o nome mesmo, tá certo? É assim mesmo que a gente deve fazer, deve trocar. Mas este caso produziu um estranhamento, e eles tiveram que solucionar isso, né? E estava para além do que a gente faz normalmente na ciência, né? Então, acho que aí é um exemplo também bastante concreto destes desafios, às vezes, assim, muito sutis, porque isso basicamente não alterava praticamente nada
da pesquisa, mas alterou tudo, né? Era algo que não alterava nada, mas a compreensão da pesquisa foi outra, né? E o relato do próprio aluno ao defender a dissertação foi assim muito interessante para uma outra direção, né? Porque ele então viu que a Jaqueline estava falando do sujeito, né, aparecer ali na pesquisa, né? O sujeito que tinha sido expulso da pesquisa, né? Porque o pesquisador foi ali para coletar algo, como vocês falaram da experiência, né, Jaqueline e a André falou da experiência da pesquisa delas, né? Vão recolher informações para fazer bonito na universidade. Então, talvez um dos grandes desafios nossos nessa charada, né, nesse desafio transdisciplinar, sejam em coisas muito sutis, muito pequenas, mas que alterarão completamente a nossa compreensão do fenômeno, né, que a gente está estudando. Ô, Sérgio, o Vinícius quer falar, mas na nossa pesquisa isso aconteceu literalmente dessa forma. Os jovens falaram: eu quero meu nome aí, completo. Eu quero meu nome e meu sobrenome. Não muda. Pois é, André, isso está acontecendo em todos os lugares. Então, é como se os sujeitos estivessem gritando para a ciência, né? Ô, ciência, presta atenção. Vocês estão fazendo um negócio aí bacana, mas, olha, tem a gente aqui, né? Nós somos os sujeitos do mundo, né? Vocês conhecem esse livro? Precisamos prestar atenção nisso. Esse livro se chama Você Pode Substituir Mulheres Negras como Objeto de Estudo por Mulheres Negras Contando Sua Própria História. Inspirada no encontro com ela, que é a Giovana Xavier, a gente criou uma metodologia no grupo atual, que é transdisciplinar, de usar a ideia da escrevivência da Conceição Evaristo para cada mulher negra contar a sua história, ou cada pessoa branca ou negra nesse grupo de pesquisa. E a gente conta a história da gente com o racismo, e a interpretação acontece a partir de como cada um é afetado por essa história. E é tão intensa a transformação em relação à posição racial, que a gente está usando, as pessoas estão pedindo para usar a própria escrevivência para apresentar fora do grupo. Então, a gente é convidado a falar na Federal do Espírito Santo, na Federal Fluminense. Ao invés de a gente ir com a teoria, a gente vai com a vivência, porque transmite. A avó, a bisavó, a mãe e a filha, a vivência delas ensina qual que é a trajetória do racismo no Brasil. Então, tem sido muito radical. Mas Vinícius e Cris estão com a mão levantada. Vamos lá? É isso que o professor Sérgio traz aí do nome, né? Assim, e é uma demanda recorrente lá no diretoria onde eu trabalho, né? Que é a garantia do nome social. Está previsto em lei, a Prefeitura Municipal tem isso, o Estado tem, o SUS tem, Educação de Belo Horizonte foi pioneira, tá lindo no escrito, né? Mas, ao mesmo tempo, é o que chega de denúncia, é o que chega de reclamação, é o que chega de confusão, assim, né? Recente a gente fez uma chamada para dentro, né, ali na gerência de estágio do RH central da Prefeitura, de candidatos trans para estágio de nível superior, para tentar fazer um fomento. E a primeira resposta temos 14 mil registros. Falei, nossa, maravilha, vamos ver esses registros. Aí tinha campo de nome social, não tenho. Campo de nome social, aí tinha, não sei, alguma coisa entre parênteses, é apelido. Ou o mesmo nome e tudo. E aí a gente vê, né, quando nesse relato pessoas, né, travestis entrevistadas exigem o nome, é esse nome que elas passam, às vezes, a vida tentando demarcar. Né? Assim, é essa existência, né, porque o meu nome está garantido. Né? O meu nome está certo, está no meu cartão de apresentação, está no meu e-mail, está no meu Zoom, está em todos os lugares. Ninguém me chama por outro nome na recepção do médico. Né? E que é uma população que não tem isso garantido, como muitas vezes também o adolescente, né, também não tem garantido, né, que é isso que você traz aí, né, Andréa? E como que acaba sendo, né, um ponto, então, me garanta esse direito, não me tire esse direito nem na hora da pesquisa, né? Que sigilo é esse? Eu já vivo à parte, eu já vivo à margem, não é na pesquisa que eu preciso do sigilo. E aí eu lembro de um caso, né, muito, muito marcante nosso lá no Janela,
em que na escrita, nesse processo de escrita, de aparecer na escrita, a professora de um adolescente trans começa a ajustar pontos do texto e ela fala: esse é o meu estilo, pode deixar o texto do jeito que está. Como que é uma forma de se fazer presente e que a gente, às vezes, tem, né, faz os ajustes aí, né, e que é tão perigoso da gente perder esses sujeitos, né, em nome de um rigor, não de um rigor, né, vou até me corrigir aí, em nome da rigidez, do rigor não. Obrigada, Vinícius, é isso mesmo, né? Como que cada sujeito exige um desenho de pesquisa e uma forma de participação, e esse olhar transdisciplinar ajuda a gente a abrir um pouco os poros da ciência, né? Cris, por favor. Eu só queria colocar, a partir disso que o Sérgio contou, desse exemplo, né? Emendado assim no que eu estava falando, porque talvez seja o caso mesmo, né, Sérgio, da gente perguntar: você quer ser coautor? Como que seu nome quer aparecer? E aí, gente, estou lembrando, já fazendo a chamada para a próxima aula, né, que a gente vai receber o professor Dirceu Greco, que é um médico assim, que trabalha numa perspectiva bem transdisciplinar, que é presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, que são questões boas da gente comentar com ele, porque às vezes a gente faz todo esse desenho e esbarra nos comitês de ética. Não, tem que ser dessa forma, o termo, sigilo, já o protocolo, né? Então, como a gente tornar também o COEP, que é o Comitê de Ética, mais permeável a essas mudanças. E aí eu vejo assim, cada caso é um caso, mas a gente tem no COEP, né? Mas a gente tem que justificar muito assim para conseguir avançar, ter o nome, principalmente quando se trata de adolescentes também, né? Acho importante essa discussão, Cris. A gente está num comitê da PRPQ discutindo a possibilidade da criação na UFMG. Várias universidades do Brasil já têm de um comitê de humanidades. Por quê? A gente tem na cabeça a primeira normativa 96 de 96, né, 196 de 1996, que foi evoluindo e se transformando. Hoje, a regulamentação para os comitês de ética permite situações tais que, se você faz uma pesquisa antropológica numa tribo indígena e a decisão é coletiva, se o coletivo disser sim ou o cacique disser sim, você não tem que fazer TCLE, não, você tem que, se você gravar oralmente esse consentimento do cacique, por exemplo, e guardar isso, você não precisa desrespeitar o modo daquele coletivo fazer a gestão da sua informação. Então, existem cuidados, por exemplo, as crianças e adolescentes são protegidas, existem várias situações de proteção, né, que são situações de proteção legal mais amplas e superiores à normatividade dos códigos de ética, mas eu vou colocar aqui agora no chat o atual, o mais novo, a mais nova regulamentação, para vocês verem que essa não é uma bruxa, esse não é um bicho-papão, não é uma burocracia vazia. O objetivo do Comitê de Ética é proteger o sujeito pesquisado, e com as mudanças que a gente viveu e vive na pesquisa científica, eles também se modificaram. Então, Driele, o problema que talvez você teve, eu não sei qual ano que foi, talvez já tinha resposta. Lá, né, eu vou colocar aqui a legislação, mas a gente não precisa, dependendo da situação, você não precisa nem de passar pelo TCLE, porque ele pode ser um constrangimento para o sujeito. Você pode fazer tudo oral, numa linguagem informal, que não é acadêmica, não é burocrata, e registrar, obviamente, é preciso sempre que haja registro, por questões legais, mas é importante saber, eu vou deixar aqui. Eu mesma não sabia, como estou, né, o comitê ainda não, a comissão ainda não fechou, não acabou o trabalho, eu acabei, coisa que a gente faz todo dia,
eu mesmo usava a legislação antiga, que é muito mais rígida do que a atual. Driele, por favor. É que são informações muito importantes, achei muito interessante essa discussão, porque tanto tive essa questão na minha dissertação, que eu defendi em 2018, então eu estava com trabalho em 2016, mais ou menos, que eu estava passando pelo comitê. Como eu já tenho uma amiga minha de Santa Catarina, da UFSC, que ela tem um artigo sobre as dificuldades dela enquanto pesquisadora de passar pelo comitê de ética, porque ela ia fazer uma etnografia e ela é deficiente auditiva. E aí ela teve vários problemas, tipo assim, no próprio processo, que ela escreveu sobre o capacitismo da questão, tipo, do programa, sabe? Para poder... E eu achei muito legal na época, porque virou um texto muito importante dentro dos estudos críticos da deficiência aqui no Brasil, essa discussão que ela traz, que acho que é de 2016, esse texto dela também. Porque são coisas que a gente não pensa, mas que, por exemplo, eu fui fazer a entrevista, eu tinha pessoas que eu ia entrevistar que não escutavam, né? Então, como é que eu ia fazer por Skype uma entrevista, entendeu? Eu tinha, tipo, questões que se eu tivesse contato com outros grupos, eu teria uma facilidade muito maior de lidar, assim, com o processo mesmo de coleta, enfim. Muito obrigada, gente, pelas informações. E acho que esses depoimentos são muito ricos. Eu estou colocando aqui a regulamentação 510 de 2016 e ainda tem uma de 2012, que eu já acho e coloco aqui também. Às vezes a gente pensa, né, gente, que é uma burocracia vazia, que é uma chatice, mas a regulamentação nasce mais por uma motivação ética, né, do que por uma motivação técnica ou moral. E isso, o professor, né, Cris, a gente montou essa disciplina nessa primeira unidade como uma discussão epistemológica, primeira aula, segunda, metodológica hoje, e ética ou ontológica, que tem a ver com o ser, tem a ver com a praxis, que será na semana que vem. Porque tudo que nos interessa ao passar por um comitê de ética é nos resguardar e resguardar o sujeito. Então, o sujeito é a medida, não é a gente. Né? Se a gente vira a medida, a gente está formatando o saber a algo prévio. E o que a gente faz quando faz uma pesquisa, especialmente transdisciplinar, é o contrário, é permitir que emerja da experiência o guia para o nosso trabalho. Então, para mim foi assim, um privilégio participar dessa comissão, tem sido, porque a gente lendo, a gente vê como que é muito mais flexível do que a gente pensa. E é de 2016, então não sei se a sua colega estava na entre-safra, mas depois compartilha com a gente, por favor, o artigo dela, se possível. Gente, são 20h56, alguém pelo menos quer se apresentar um pouquinho, a conversa hoje foi boa, né? Jaqueline tem esse dom de animar, né, os corpos, as ideias, acender, né, Vinícius, incendiar um pouco por onde passa o corpo da gente de boas ideias, né, Sérgio, Cris também, que conhecem a Jaqueline. A gente combinou de fazer sempre um pouco as rodadas. A gente pode deixar para fazer rodadas no próximo encontro, porque hoje a gente teve convidado, ou pelo menos alguém se apresentar, a gente tem mais 4, 5 minutinhos. O que vocês acham? Querem concluir? Alguém quer se apresentar ainda? Ou trazer mais algum depoimento, alguma experiência? Posso me apresentar, que eu fiz a pergunta, então. Eu sou Elia, faço graduação na biblioteconomia, mas eu já fiz o mestrado aí na UFMG em Linguística e agora estou fazendo a graduação em biblioteconomia. É isso, sou professora aposentada do IFMG de Ouro Preto, morei, e agora estou em Natal. Oh, delícia! Bem-vinda, Sueli. Mais ou menos. Marlon? Oi, ouvindo? Todo mundo? Sim. Desculpa não ter aparecido nas aulas anteriores, eu até apareci na primeira aula, é porque choveu muito aqui em BH, não sei se vocês lembram, e eu tive um problema com a internet. E na segunda aula foi o dia que minha prima se acidentou de moto, então eu tive que socorrê-la, mas ela tá tudo bem com ela.
depois veio o feriado e eu estou voltando agora. Eu estou um pouquinho perdido, andei lendo os negócios no Moodle, que vocês andam postando, tentando pegar as aulas que estão gravadas. Eu mandei, acho, um e-mail para a professora Heloísa. Eu sou aluno de graduação do curso de Tecnologia em Radiologia. A disciplina de transdisciplinar chegou através da professora Heloísa até a Radiologia. Eu estou no último período, meu TCC está praticamente pronto, e o meu TCC é uma abordagem transdisciplinar, porque é uma revisão bibliográfica da proteção radiológica na odontologia, porque quando a gente fala de radiologia, o pessoal meio que leva muito para a área hospitalar, pensa em tomografia e tirar radiografia de tórax para ver se tem COVID. Hoje em dia é isso que tem acontecido bastante, mas eu tentei levar a radiologia para um campo mais palpável ao público geral. E quando eu levo para odontologia, acho que todo mundo conhece alguém que usa aparelho. É bem comum. E levando isso em consideração, a gente tem que revisar. E aí a gente, meio que entrando na conversa, a gente acaba meio que, igual vocês estão falando, uma das pessoas que meio que me orientou como coautora foi a professora Tânia, e ela não faz parte do quadro da radiologia, ela faz parte do quadro da odontologia. Então, a gente meio que, todas as vezes que a gente tenta aprofundar alguma coisa dentro da área científica, eu acho que, querendo ou não, a gente vai esbarrar em alguma outra questão de outra disciplina, com algum outro especialista, e isso é muito importante. Eu estou achando a aula riquíssima, principalmente por ter pessoas de áreas sociais, que também eu gosto bastante. Eu estou com 2 livros de linguística aqui atrás de mim, e já teve esse assunto, já teve a Adriele, já teve pergunta lá atrás, o professor Sérgio também, a Jaqueline falou bastante. Então, eu queria agradecer e desculpa estar meio perdido, é só porque aconteceu alguns problemas aí, mas a partir de agora eu vou tentar estar sempre presente. Obrigado. Obrigada a você, Marlon. Alguém mais quer se apresentar? Bom, a gente pode ir fazendo sempre pouco a pouco, como temos feito. Eu deixei aqui no chat o link também da legislação atual, acho que já vai cair na 510 de 2016, isso aí. E eu acho que essa conversa nos ajuda muito para caminhar para a conclusão. Professora Heloísa, já te passo a palavra. Essa conversa que começa com a epistemologia, fundamentos, parte para a metodologia, a prática concreta de uma pesquisa, e fecha com a dimensão ética na aula que vem, nos orienta para aquilo que é o mais importante numa pesquisa, que é essa direção ética do trabalho. Não existe pesquisa sem essa dimensão colocada. O nosso convidado da semana que vem é mais do que especial e especialista, né? Cristiane já o apresentou, mas vocês vão ver que quando ele fala, é radical a experiência que ele transmite, a forma suave com que a gente aprende com ele, e vai ser um privilégio, né, ter um professor já tão maduro, tão experiente, né, e que já atravessou situações que vão da política ética com muita firmeza na direção, para a gente poder pensar a transdisciplinaridade. Eu queria ver se a Heloísa quer dar suas últimas palavras. Eu entendi pelo silêncio da turma que a gente pode concluir, certo? Escutei. Só mais também agradecer, né, e contar com a participação de vocês também durante a disciplina. E eu acho assim que o fato de eu perder uma aula não justifica assim, eu não entender os outros tópicos, né? A disciplina também tem essa diversidade, né? Interessante. Então, você não participou, mas a que você participa, você entende um pouco também, né? E a gente também levar essa reflexão hoje para a nossa prática, o que a gente quer de inovar e criar
nosso contexto diário de trabalho, né? E na pesquisa e na extensão também. Então, acho que passa mais por esse lado também. E agradecer a todos, em especial a Andréia, aos colegas, e de ter trazido a Jaqueline, que foi um prazer tê-la conosco aqui hoje também. Foi muito boa a sua ideia, Heloísa. Heloísa que deu essa ideia. Gostei muito. Para concluir, eu só queria dizer que Brielle colocou o texto ao qual ela fez referência, e vocês podem salvar o chat, onde, se vocês abrem o chat, onde tem 3 pontinhos, basta vocês irem com o cursor, clicar ali, que fica escrito salvar bate-papo. Como hoje colocamos muitas referências, quem quiser salvá-las, tem que fazer isso antes da gente desligar, desconectar, tá bom? É só salvar agora, clica nos 3 pontinhos e põe salvar bate-papo. O Zoom já cria um arquivo para vocês, tá bom? André, deixa eu fazer mais um registro antes de terminar. Enquanto isso, quem quiser salvar o chat, né, a gente vai ter mais 1 ou 2 minutos aí para vocês salvarem. Só do ponto de vista da organização da disciplina, eu achei muito interessante o fato de vários de vocês terem colocado questões no chat. E como somos vários professores aqui, eu acho que a gente pode adotar esse modelo para as próximas aulas, né, para a gente ter essa dinâmica e aí nós, professores, vamos observando o chat, eventualmente a gente pode ir até respondendo durante, né, alguma coisa, e depois seleciona, às vezes junta 2 questões para fazer, né, para os convidados ou para os daqui para frente. Então, queria fazer esse registro, eu achei muito bacana que tenha ocorrido isso de uma forma bem interessante hoje no chat, a gente pode usar essa experiência nas próximas aulas. Maravilha, professor Sérgio, obrigada. E o Cláudio salvou para a turma, no Zap da turma, o material que foi disponibilizado aqui no chat. Obrigada, viu, Cláudio? Gente, prazer estar com vocês hoje à noite. A gente segue na terça que vem, animados, como sempre. O professor Cláudio, justifico mais uma vez, está com um problema de saúde familiar, por isso não está conosco hoje. Então, é importante lembrar, mas seguimos, né, na terça que vem, com as professoras Cristiane e Jeane e o convidado Dirceu Greco. Até lá.